Podemos começar? Senhoras e senhores, muito boa noite. Dou por aberta a solenidade em homenagem aos 800 anos da morte de São Francisco de Assis e aos 30 anos da missão da comunidade católica Shalom, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Neste ato solene representado pelo reverendo padre Rômulo dos Anjos, com a entrega da medalha de São Francisco de Assis, terceiro milênio, de acordo com a resolução número 13.566 de 2026, de minha autoria, e é aprovada em sessão plenária nesta Casa de Leis. Faremos também a entrega de moções de louvor e aplausos a diversas instituições da comunidade Shalom, todas de minha autoria. Então, solicito ao cerimonial da Câmara Municipal que conduza a mesa de honra às autoridades que irão constituí-la. A senhora Rafaela Carnaúba, do Conselho Local da Comunidade Católica Shalom. Seja bem-vinda. A senhora Shirley Guimarães, que foi do Conselho Econômico Local da Comunidade Católica Shalom. Senhor Francisco do Nascimento, responsável pelos grupos de casais da Comunidade Católica Shalom. A senhora Cristiane do Nascimento, responsável pelo grupo de casais da Comunidade Católica Shalom. E representando a nossa instituição homenageada, o nosso reverendo padre Rômulo dos Anjos, representando toda a Comunidade Católica Shalom, Missão Rio de Janeiro. Só pasta. Padre Rômulo e sua pasta, né, padre? Não sai sem a pasta. Convido a todos a ficarmos em posição de respeito para ouvirmos a execução do hino nacional.
convido a todos ainda a permanecermos de pé. Todo início de celebração, Padre Rômulo, nas nossas igrejas, nós sempre começamos com uma saudação inicial, com uma oração inicial, e eu gostaria que o senhor pudesse fazer esse momento, por favor. Com muito prazer, porque também para nós, comunidade Shalom, o tripé da nossa vocação é a contemplação, a unidade e a evangelização. Tudo fazemos a partir da oração. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos cantar agora este canto que também para nós é um hino, porque representa nossa identidade e também a nossa missão. Com alegria cantemos. Quero corresponder. De louvor, como uma comunidade carismática de louvor. Queremos te louvar, queremos te agradecer por esta noite, por esse momento, por estarmos aqui, Senhor, nós elevamos a Ti o nosso louvor. A Ti todo louvor, Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo o reconhecimento. A Ti toda a nossa gratidão, Senhor, pelos Teus feitos, porque Tu és a paz, a nossa paz, és Tu o Shalom do Pai para nós, para as nossas vidas, para esta cidade, para este povo. Nós Te louvamos, Senhor, nós Te glorificamos e enchemos este lugar, Senhor, de louvor e de bênção, Senhor, porque Tu és digno, a Ti pertence o governo, a Ti pertence a honra, a Ti pertence a glória, Senhor, todo louvor, toda ação de graças, todo reconhecimento a Ti, Jesus nosso Senhor, honra, glória, louvores somente a Ti, Senhor, Deus amado e bendito, digno de toda a honra, toda a glória. E aqui, Senhor, nesta casa do povo, nós queremos Te glorificar e renovar também o desejo de avançarmos como comunidade na evangelização deste povo do Rio de Janeiro, desta cidade maravilhosa, deste povo tão amado e querido por Ti. A Ti a honra, a glória e todo o louvor. Continuamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Hoje é um dia muito especial. Hoje essa casa é a casa da Shalom. Essa casa do povo abre as portas para uma comunidade que há 30 anos tem feito um trabalho de evangelização, mas principalmente um trabalho de cuidado daqueles que mais precisam. E a entrega dessa medalha hoje, querido Padre Rômulo e toda a comunidade Shalom, é para podermos representar neste ato todo esse cuidado que cada um dos senhores e das senhoras tem pelo cidadão carioca. Porque a gente olha muito, Padre Rômulo, quando nós estamos no nosso processo nosso trabalho de evangelização, nós olhamos muito pela alma das pessoas, mas o corpo também é importante. E o trabalho que vocês fazem, principalmente através do Aleluia Solidária, a qual tenho um carinho enorme de poder ter participado de algumas edições, nos mostra isso. Que vocês olham e cuidam daqueles que mais precisam, com um simples gesto, às vezes com um grande abraço, um forte abraço, onde pode resgatar aquela alma, mas aquele corpo já está de volta na caminhada. Vou colocar agora aqui, vou fazer a leitura mais mensagens de congratulações, que nesse caso veio através do nosso presidente, Carlos Caiado, presidente aqui da casa. Senhor vereador, cumprimentando, agradeço o honrado convite para a solenidade da entrega da medalha São Francisco de Assis, terceiro milênio, à comunidade católica Shalom, a realizar-se no dia 24 de agosto de 2026, às 18h30, no plenário Teotônio Vilela. Aproveito a ocasião para parabenizar a instituição homenageada pelo justo e merecido reconhecimento, no momento em que é outorgada com relevante comenda desta Casa Legislativa, fruto de suas valorosas contribuições sociais na promoção de ações evangelizadoras diversificadas e multiformes em meio aos jovens, às famílias, às crianças e aos mais pobres e necessitados. Parabenizo, por fim, o ilustro senhor vereador Diego Faro pela iniciativa. Atenciosamente, vereador Carlos Caiado, presidente desta casa. Senhor vereador, cumprimentando, agradeço o honrado convite para a solenidade de entrega de moções, de louvor e aplausos à célula Porta do Céu, Casa de Vigário Geral, Projeto Juventude, Colegiado da Comunidade de Vida, Colegiado da Comunidade de Aliança e Aleluia Solidário, a ser realizada em 24 de agosto de 2026, às 18h30, no plenário Teotônio Vilela. Aproveito a oportunidade para parabenizar os homenageados por suas relevantes contribuições sociais e solicito a gentileza de transmitir meus cumprimentos a todos os presentes nesta importante ocasião. Parabenizo, por fim, o ilustre senhor vereador Diego Faro pela iniciativa. Atenciosamente, vereador Carlos Caiado, presidente desta casa. Convido a todos agora, neste momento, a assistirmos a um vídeo institucional. Por favor. Em 1996, a convite de Dom Eugênio Salles, a comunidade católica Shalom chegou ao Rio de Janeiro para servir a igreja e formar discípulos e ministros da paz. Uma comunidade de jovens para jovens que, ao longo dos anos, contribuiu para a formação humana e espiritual de inúmeras famílias cariocas, sempre caminhando em unidade com o carisma da paz. Na recuperação de dependentes químicos, no acolhimento de idosos, nas capelas, shoppings, teatros e pontos turísticos, a comunidade segue evangelizando, acolhendo e servindo, especialmente aqueles que mais precisam. É por essa trajetória de serviço, compromisso social, acolhimento e promoção da dignidade humana que nosso mandato reconhece hoje a comunidade católica Shalom na Missão Rio de Janeiro com a medalha de São Francisco de Assis. Obrigado, comunidade Shalom, por nunca desistir de servir e de transformar o Rio de Janeiro na cidade da paz. Obrigado. Neste momento, queria convidar duas pessoas
para poder ocupar a tribuna de honra e prestar também essa homenagem, neste momento a senhora Gisele Noberto, por favor, subir a nossa tribuna de honra e, por favor, a palavra é sua. Boa noite a todos. Boa noite ao presidente, excelentíssimo vereador Diego Faro. Também cumprimentamos o Padre Rômulo como representante legal da comunidade Shalom e, na pessoa deles, toda a mesa diretora. Também queremos cumprimentar os nossos irmãos de comunidade de vida e de aliança, que faz parte nessa tribuna. Também queremos cumprimentar os amigos da obra Shalom, os familiares que estejam aqui presentes também com os irmãos, e a todos que conhecem o nosso trabalho e que aqui estejam presentes. Então, falar do abrigo nessa noite é mais do que falar da instituição, é falar de pessoas. Nós, com profunda gratidão e emoção, hoje nós queremos falar de uma instituição que fala de vidas, fala de histórias, fala sobretudo de ação de Deus que nos permitiu caminhar até aqui. O abrigo nasceu de um desejo simples e profundo de acolher e cuidar do idoso, reconhecendo nele toda a dignidade de uma vida inteira. Cuidar de um idoso é olhar para a sua história e dizer que sua vida tem valor, que ele tem lugar e ele é amado. Ao longo desses anos, tantos idosos passaram pela nossa casa e cada um deles receberam assistência no cuidado, no olhar, nas suas dores, nas suas conquistas. Falar dos idosos que estão na nossa casa é falar das histórias dele, Cada um que chega ali, chega com uma história de vida, uma bagagem de vida. E ali eles continuam a sua vida, a sua história. E para nós é essa grande alegria, porque a história de vida deles também transforma as nossas vidas, porque ali nós tocamos na vida deles 24 horas. Então as nossas vidas também são transformadas. Cada idoso nos ensina hoje sobre a vida, o tempo, a fragilidade e a esperança no amor. Não foram poucos os desafios, mas houve momentos em que os recursos muitas vezes pareciam insuficientes. Muitas vezes as necessidades eram maiores que aquilo que tínhamos nas mãos. E nesse momento aprendemos a confiar na providência de Deus. Deus que nunca permitiu que nós, nesse tempo de administração do abrigo, que nada faltasse. Por isso, essa homenagem não é apenas do abrigo, ela pertence a todos que fazem parte dessa história. A todos nós como comunidade, todos os benfeitores, todos os nossos colaboradores, todos os amigos que estão próximos e que continuam nos ajudando. Hoje, acima de tudo, queremos dar graças a Deus, graça pelos idosos que passam por nossa casa, pelos aqueles que já partiram e deixaram suas marcas, aqueles que jamais serão esquecidos e por aqueles que continuam conosco. O abrigo dos Sagrados Corações de Jesus e Maria continua sendo o lugar onde a vida é respeitada, a velhice é acolhida com dignidade, o amor que transforma os seus gestos concretos. E assim entendemos que a cidade da paz, que a comunidade Shalom deseja construir, é uma cidade onde ninguém é descartado, onde cada vida tem valor, onde o amor de Deus pode ser experimentado concretamente. Ali nós preparamos os idosos também para a eternidade. Cada idoso que chega no nosso Instituto de Longa Permanência, ele mora, vive, reside até o seu último dia, E ali ele é preparado, de fato, para ser plantado na eternidade. Então, queremos, com muita alegria e emoção, agradecer ao senhor Diego Faro por essa menção honrosa. Queremos agradecer a todos os irmãos que constroem o abrigo junto conosco. Queremos agradecer a pessoa da Leonildes, que é a gestora do abrigo, junto com o padre Rômulo,
que cada dia mais nós estamos ali para acolher os nossos idosos. Hoje nós temos 6 idosas, mas o abrigo ele tem capacidade para acolher ainda mais 5 idosas. Mas nós precisamos também de uma vida sustentável. Então, nesse momento, o maior desafio nosso é a sustentabilidade do abrigo, mas que graças a projetos, a emenda parlamentares, ao diálogo, ao acesso que o Padre Rômulo tem com essa casa, nós também conseguimos dar essa dignidade a cada idoso que passa por lá. Por isso, nós queremos agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de cuidar desses idosos. Agradecer ao Senhor que hoje nos permite a viver essa unção honrosa. E também aos nossos benfeitores, nossos colaboradores, que muitos deles estão aqui. Muitos irmãos que estão aqui, a vocês, a nossa imensa gratidão de continuar acreditando nesse projeto, que é cuidar daqueles mais longevos. Cada idoso que chega no abrigo hoje, ele é de vulnerabilidade social. E ali nós ensinamos a ele a dignidade, novamente a administração, que muitas vezes eles chegam, não sabem mais, perdeu a sua capacidade de financeira, de gerir a sua vida financeira. Mas ali nós também auxiliamos a eles terem essa autonomia. Então, muito obrigada a todos. Contamos e convidamos a cada um de vocês, aqueles que não conhecem, a conhecer o nosso abrigo, a ser voluntários, a fazer parceria conosco, ou simplesmente tomar um café. Então, bendito seja Deus por tudo e obrigado. Deus abençoe. Muito obrigado, Gisele. Convido também, nesse momento, para ocupar a tribuna de honra e prestar sua homenagem, o senhor Lucas Lima, por favor. Boa noite. Meu nome é Lucas, eu tenho 18 anos, eu sou programador, Obra Shalom, que são as pessoas que percorrem o caminho da paz. E até pouco tempo atrás eu não acreditava em Deus. Sempre gostei muito da filosofia, da tecnologia, e desde os 14 anos eu estudei programação e depois de muito esforço comecei a trabalhar nessa área. Uma semana antes de conhecer o Shalom, eu tinha recebido meu primeiro salário. E aquele era para ser um momento de realização para mim. Mas eu olhei aquele dinheiro e pensei, e agora? O que eu faço com tudo isso? Porque apesar de profissionalmente as coisas estarem começando a dar certo, por dentro eu estava um pouco sem direção. Eu me perguntava qual era o sentido da minha vida, para onde eu estava indo e o que eu estava fazendo nesse mundo. Eu também era muito diferente do Lucas, que vocês estão vendo hoje, que vem aqui para poder falar com tranquilidade, porque eu era extremamente tímido, tinha dificuldade de olhar nos olhos das pessoas, tinha poucos amigos na escola e muitas vezes eu até preferia me esconder. Até que uma colega de escola, a Maria Fernanda, teve um olhar muito caridoso para mim e ela sabia que eu era agnóstico e me apresentou Santo Agostinho. Eu comecei a ler o livro da vida dele, Confissões, a pesquisar sobre a vida e pela primeira vez eu comecei a ter curiosidade sobre o catolicismo. E foi justamente quando essa curiosidade estava crescendo que ela me chamou para um retiro do Projeto Juventude, o Radicalidade, no setor de Vigário Geral. Eu fui numa semana em que eu estava questionando um pouco o meu propósito, mas eu tomei uma decisão. Eu vou viver essa experiência com o coração aberto. E Deus me surpreendeu. No final do retiro, eu estava na festa, pintado com 2 garotos que eu não conhecia. E eu também não sabia dançar, mas eu dancei bastante na festa. E eu estava principalmente feliz, porque pela primeira vez na vida eu estava vivendo algo que eu nunca tinha vivido. Eu me senti amado. Eu me senti irmão de pessoas que poucas horas antes eram completamente desconhecidas para mim. E depois daquele retiro, eu comecei um caminho pessoal na minha vida. Eu fui continuando na comunidade, conhecendo o carisma, fazendo amigos, servindo, aprendendo e sendo transformado por Deus.
Hoje eu consigo olhar para trás e perceber que Deus sempre me procurou quando eu ainda nem acreditava nele. Hoje eu ainda posso dizer com toda certeza, eu me sinto amado e sou amado por Deus. E é por isso que estar aqui hoje, recebendo essa homenagem, junto com a comunidade católica Shalom, tem um significado tão grande para mim. São Francisco amou profundamente a Deus. E porque amou a Deus, foi capaz de amar os outros de uma maneira concreta, especialmente os mais pobres e os mais esquecidos. Eu fui alcançado por esse amor. Fui alcançado por pessoas que, porque amam a Deus, aprenderam a amar os outros. Pessoas que olharam para mim, tiveram paciência comigo, me acolheram, me amaram, me ensinaram, quando eu ainda nem sabia reconhecer o amor de Deus. Eu cheguei ao Shalom procurando respostas e encontrei pessoas, uma vida comunitária. E através dessas pessoas encontrei Deus. Hoje eu posso dizer que encontrei o meu lugar. O Shalom é minha casa, o Shalom é minha família. E quando eu penso em tudo que vivi, lembro de Santo Agostinho, sua busca pela cidade de Deus, e ainda tenho muito caminho para percorrer. Mas eu acredito que essa cidade de Deus, essa cidade da paz, já começou a ser construída dentro do meu coração. Por isso hoje eu só termino dizendo uma coisa: obrigado. Obrigado a Deus que me encontrou quando ainda não o conhecia. Obrigado à minha mãe que sempre rezou pela minha conversão. Obrigado ao meu pai, exemplo de José da minha família. Obrigado a Mafê, ao projeto Juventude, que sempre me ajuda, sempre me acolhe, a comunidade Shalom, que é a minha casa, e a cada pessoa que faz parte desse meio que me acolheu, me ensinou, com a própria vida, inclusive, com o seu testemunho, que amar a Deus é também amar o irmão. Eu não acreditava em Deus, mas Deus acreditava em mim, e hoje eu sei que eu não cheguei sozinho até aqui. Eu fui encontrado, fui amado, e eu encontrei uma casa. Muito obrigado. Que lindo testemunho, Lucas. Deus abençoe sua missão, meu irmão. Nesse momento, queria convidar meu amigo e assessor Leonardo Delfino para ocupar a tribuna de honra e fazer a leitura dos agraciados com as moções. Enquanto isso, irei aí embaixo para poder fazer a entrega. Boa noite a todas e a todos. Gostaria de chamar aqui algumas pessoas que vão receber as moções de louvor e aplauso. Só aguardar a chegada do vereador aqui embaixo. Representando o projeto Juventude, o senhor Lucas Lima. Representando o Aleluia Solidário, gostaria de chamar o senhor Jorge Jartas. Representando a Casa de Vigário Geral, a senhora Leonildes. Representando o colegiado Comunidade de Aliança, a senhora Gisele Turano.
Representando a célula Porta do Céu, a senhora Lúcia Novello. A outra moção será entregue pelo vereador na mesa. Parabéns a todos os agraciados, a comunidade Shalom, como o senhor mesmo diz, padre, uma missão, né? Então, toda missão, cada um tem o seu quinhão dessa missão, tem a sua missão para poder ser executado. Mas, diante de uma mesa tão bem composta aqui, eu gostaria de também ouvir a palavra de cada um dos nossos representantes, e a primeira pessoa que eu gostaria que pudesse falar, a senhora Cristiane do Nascimento, responsável pelo grupo de casais da comunidade católica Shalom. Por favor, a palavra é sua. Boa noite, senhor vereador. Boa noite, padre Rômulo. Boa noite, queridos irmãos. Somos Cristiane e Francisco Nascimento. Hoje, estamos responsáveis pelo grupo de casais do Shalom Rio. No dia 14 de agosto, celebramos 16 anos de casamento. Temos 2 filhos, Mariana com 14 anos e Antônio com 9 anos. E somos fruto do Carisma Shalom. É uma honra estar nesta casa para partilhar brevemente o que Deus tem realizado em nossa família e em tantas outras por meio da comunidade. Como casal, percorremos uma trajetória marcada por desafios, aprendizados e superações. Somos fruto do Carisma Shalom, e foi no Shalom que nos conhecemos, onde nossa história começou e nossa caminhada como casal encontrou um espaço de comunhão, fé e missão. O encontro com Cristo e com a comunidade Shalom foi um marco transformador em nossa história. Não foi uma solução imediata para nossas dificuldades, mas o início de um contínuo processo de conversão, que foi reordenando nossas prioridades, renovando nosso diálogo conjugal e trazendo mais paz ao nosso lar. A oração diária tornou-se o fundamento de nossa caminhada. A convivência e a comunhão com outros casais nos trouxeram apoio, acolhimento e fortalecimento para enfrentar os desafios e conflitos próprios da vida a dois. O acompanhamento espiritual, por sua vez, nos ajudou a crescer na escuta, no diálogo, no perdão e na capacidade de recomeçar. Hoje, seguimos juntos, conscientes de que nossa história é, antes de tudo, fruto da graça de Deus. E, iluminados pelo Carisma Shalom, acreditamos que aquilo que Deus realizou em nossa família também pode se tornar testemunho para outras famílias. O testemunho de que o amor vivido à luz de Cristo é capaz de transformar corações, fortalecer matrimônios e gerar sementes de uma sociedade mais justa, fraterna e fundada na dignidade da família. Então, vou aproveitar para poder dar a palavra também a outra cara metade do casal, o senhor Francisco do Nascimento, responsável pelos grupos de casais da comunidade católica Shalom. Por favor, senhor Francisco. Boa noite, vereador. Boa noite, padre Rômulo. Boa noite, meus irmãos. Uma imensa alegria estar com vocês aqui nesta noite. A experiência que o Carisma Shalom nos proporcionou, ela vai além das nossas famílias, vai além do nosso lar. Ela encontra eco em outras famílias. Tantas e tantas famílias que são tocadas e foram tocadas nessa cidade pelo Carisma Shalom. A experiência fundante do nosso carisma é a experiência do ressuscitado que passou pela cruz. E através dele, nós constantemente e diariamente
tocamos esta graça e tantas outras famílias também tocam. Nós somos testemunhas porque nós somos pastores de um grupo de casal onde muitas pessoas tocam nessa experiência com carisma e são renovados. Neste rio da graça de Deus, tocam e são curadas. Muitas acolhem o sacramento do matrimônio, muitas voltam a se relacionar, a ter uma vida conjugal, e elas evangelizam outros casais. São Francisco é, para nós, no Carisma Shalom, o patrono do amor esponsal. Este amor esponsal é o que nos move, é o que nos direciona diariamente a amá-lo e a segui-lo. E o nosso fundador, Moisés, nos diz que só haverá um mundo novo se houver famílias novas. Nós pedimos a Deus que, através não dessa moção, mas através das nossas vidas aqui, tocadas nesse solo, que o nosso suor, que a nossa oferta de vida chegue a tantos outros casais que necessitam da graça de Deus. Que o Carisma Shalom chegue a tantos e tantos corações que necessitam ser espelhados e ser misericordiados por Deus. Que o Carisma Shalom seja uma oferta fecunda na vida de tantos casais da comunidade, da obra, e que a nossa oferta de vida, a de cada um de nós aqui, a nossa oração, chegue àqueles que hoje mais necessitam serem tocados e transformados por esse amor. Que pela intercessão de São Francisco de Assis, o patrono do amor esponsal, as nossas famílias aqui presentes e as de toda a cidade do Rio de Janeiro sejam inflamadas por esse amor e voltem o seu coração a Jesus Cristo. Shalom. Muito obrigado. Queria também franquear a palavra à senhora Shirley Guimarães, que foi do Conselho Econômico Local da Comunidade Shalom. Por favor. Boa noite a todos os presentes. Gostaria de saudar a mesa diretora desta casa e saudar de forma muito especial o excelentíssimo vereador Diego Faro, autor desta sessão e desta justa homenagem. Saudo também os demais autoridades aqui presentes, a cada irmão e cada irmã da comunidade católica Shalom e aos nossos irmãos e benfeitores. Está hoje nesta casa, nesta Câmara Municipal do Rio de Janeiro, compondo esta mesa não é um mérito pessoal. É, acima de tudo, um privilégio que Deus me concede para ser a voz de uma memória viva, uma memória que não pertence a mim, mas a milhares de homens, mulheres, famílias, crianças, jovens, idosos, que doaram e continuam doando suas vidas para manifestar a paz de Cristo na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Obrigado, vereador Diego Faro, por abrir as portas desta casa para celebrar essa nossa história tão bela que faz 30 anos aqui no Rio de Janeiro. Minha história se entrelaça com a desta missão. Desculpa. Desde o ano de 2002 aqui cheguei como missionária. Hoje, ao celebrarmos com grande alegria os 30 anos de presença da missão da comunidade Shalom no Rio de Janeiro, meu coração se enche de profunda gratidão. Eu tive a graça indizível de ver essa obra crescer. Tantas faces aqui são conhecidas há mais de 25 anos. Tantos irmãos queridos. Vi essa obra firmar raízes nesse solo carioca e ser transformada e evangelizada, de acolher as dores e as alegrias do povo da nossa cidade. Vi a juventude carioca ser alcançada pelo carisma Shalom. Vi as famílias serem transformadas. Vi o carisma se difundindo em todas as regiões, Zona Sul, Zona Norte, obrigada. Zona Oeste, a Baixada Fluminense, vi o carisma se espalhando nessa cidade maravilhosa.
Por 10 anos servi a comunidade e a igreja, coordenando o colegiado da Aliança nessa missão. E por 16 anos servi também no Economato, como membro do conselho local. Quem analisa a área administrativa acostuma-se, é acostumado a enxergar somente a economia, apenas números. Mas eu não vi apenas números ao longo desses anos. Eu vi pessoas generosas que davam de si e davam os seus bens em vista da evangelização. Eu contemplei a providência divina nos alcançando tantas e tantas vezes. Tantos sufocos passamos na área financeira, mas Deus nunca nos abandonou. Desde 2012, nós realizamos o Aleluia, um dos maiores desafios. Deus nos presenteou e Ele mesmo foi o vitorioso em cada Aleluia. Tive a alegria de contemplar e de viver a nossa primeira aquisição nesse solo carioca, o nosso centro de evangelização no Catete. Ali, definitivamente, o Carisma Shalom fez seus responsais com a missão do Rio de Janeiro. Nunca mais sairemos dessa cidade. Nunca mais o carisma vai se ausentar do solo carioca. Ao receber hoje essa medalha de São Francisco de Assis, um dos nossos grandes baluartes, traz um grande significado ainda mais profundo para a nossa caminhada. Francisco foi aquele que abraçou a pobreza evangélica por amor a Cristo. Ele olhou para as ruínas da igreja de São Damião e ouviu a voz do Senhor dizendo: vai e reconstrói a minha igreja. Aqui diante de mim estão hoje os novos franciscos, que escutam também a voz do Senhor e reconstrói a igreja de Cristo nesse solo carioca. Por isso, eu sou grata a Deus por ser testemunha de toda essa obra maravilhosa aqui. Por isso, cada recurso, cada entrada econômica, não foi apenas um número, foram pessoas que se doaram. Existe uma frase de São João Paulo II, que sempre conduz o meu serviço, conduzia, que resume perfeitamente todo o meu testemunho. Ninguém é tão pobre que não tem nada para dar. Eu vi essa frase se encarnar na vida real. Vi viúvas, jovens, estudantes e trabalhadores simples que, mesmo diante de sua própria escassez, dividiam um pouco o que tinha para sustentar essa obra. A história do Shalom no Rio de Janeiro foi erguida por cada coração generoso, oculto e silencioso. Por fim, concluo, meus irmãos e minha irmã, minha fala nessa noite histórica, com o coração cheio de louvor e gratidão. Uma profunda gratidão a Deus e a cada um de vocês. Olhando para trás, para a nossa história, para os nossos 30 anos, é absolutamente impossível explicar a nossa trajetória somente pensando em nossos esforços humanos. Deus e a divina providência sempre esteve conosco e sempre estará conosco. Muito obrigada. Deus nos abençoe sempre. Muito obrigado, Shirley. Como o Léo falou aqui na hora da entrega das moções, uma moção seria entregue aqui neste momento, e eu gostaria de entregar essa moção representando o colegiado da comunidade de vida, a senhora Rafaela Carnaúba, onde ela receberá essa moção e fará também o uso da palavra. Por favor. Boa noite a todos. Boa noite.
Quero saudar o vereador Diego Faro, que conduz essa solenidade, e em sua pessoa também saudar todos os que nos acolhem nesta casa. Quero saudar com muito carinho os irmãos que compõem esta mesa, representantes da nossa comunidade Shalom, os nossos homenageados, seus familiares e amigos, e todos os irmãos e amigos que vieram celebrar conosco esta noite. Para nós é uma grande alegria e, sobretudo, uma grande ação de graças a Deus poder receber a medalha São Francisco de Assis. Eu sou Rafaela Carnaúba, sou membro consagrado com promessas definitivas na comunidade de vida, na comunidade Shalom. Sou celibatária pelo Reino dos Céus e hoje sirvo a comunidade como membro do conselho local e também servi a missão por 3 anos coordenando o setor de vigário geral. A minha história de vida está profundamente ligada à cidade do Rio de Janeiro, pois eu tive a oportunidade de passar a minha infância e adolescência visitando essa cidade com a minha família. Então, quando eu pedi para ir em missão, em 2018, o meu primeiro ano da comunidade, como postulante, foi uma grande surpresa para mim ser enviada para o Rio de Janeiro, pois eu vi que Deus tinha o desejo de me fazer íntima desta cidade e principalmente deste povo. A missão do Rio de Janeiro foi essencial em me mostrar a plenitude da minha vocação e também para me fazer me reconhecer como Shalom e como comunidade de vida. Eu tive grandes experiências de evangelização que só o Rio de Janeiro pode proporcionar, como as inúmeras subidas ao Cristo Redentor para evangelizar aos domingos. Mas eu gostaria de destacar uma evangelização no Aleluia de 2018, realizado na Lapa, quando eu abordei um chinês que nunca tinha ouvido falar de Deus e tive a graça de fazê-lo participar da adoração ao Santíssimo Sacramento naquele evento. Após 4 anos em missão em outros lugares, eu fui surpreendida mais uma vez ao ser reenviada para o Rio de Janeiro, em 2023, e poder ter a maior experiência missionária que Deus poderia me apresentar. Como coordenadora do setor de vigário geral, eu recebi os jovens e os pobres. Morar na casa de vigário geral é viver um festival Aleluia todos os dias. E por isso também experimentar das graças do festival Aleluia todos os dias. Em Vigário, no abrigo Sagrados Corações de Jesus e Maria, nós temos a nobre missão de preparar as idosas que lá moram para o céu. Parece ser um trabalho sem muita perspectiva, cuidar daqueles que estão próximos da morte. Mas é exatamente aí que esse trabalho tem ainda mais valor, pois sua perspectiva é inteiramente transcendente. Deus é quem vê, as idosas é que sabem. E aqui também eu destaco uma experiência com uma idosa amiga, a Mônica, que sempre demonstra um grande carinho por mim. A Mônica tem uma condição psiquiátrica que não permite que ela tenha um pensamento totalmente são. E eu imagino sempre como será a minha chegada no céu, sabendo que eu verei a Mônica plena em sua saúde mental, a me acolher também como amiga. Confesso que vivi muitos desafios nesses anos coordenando o setor de vigário geral, principalmente desafios financeiros e desafios com a violência local. Mas a nossa presença como sinal de paz naquele bairro me faz experimentar mais como toda obra é de Deus e não nossa. Após esses quase 5 anos somados de missão no Rio de Janeiro, eu posso dizer que a minha vocação não existiria se não fosse este lugar. Aqui eu fiz o meu postulantado, aqui eu fiz as minhas promessas definitivas, aqui eu ouvi o chamado ao celibato e também, se o Senhor do tempo permitir, concretizarei os meus votos perpétuos neste lugar. No Rio de Janeiro, Deus me deu tudo: a vocação, os pobres, os jovens, irmãos, melhores amigos, mães, pais, 100 vezes mais. E com isso eu posso terminar expressando a minha imensa gratidão à missão e a esse povo. Obrigada. Minha gente, hoje é uma noite de reconhecimento, mas para mim também é uma noite de muita gratidão. Sabe, Manuel, a relação com a Shalom não começou depois que eu me tornei vereador. Ela se iniciou bem antes, né, Padre Rômulo? Na caminhada, nos encontros, no serviço.
e numa convicção que a gente compartilha. A fé de verdade, ela precisa transbordar a vida das pessoas. E talvez o Aleluia Solidário seja uma dessas expressões mais bonitas da Shalom. Ali a evangelização não acontece só no palco, na música ou na oração. Ela acontece no banho oferecido, a quem está na rua, na refeição servida, no atendimento médico, no corte de cabelo, no documento recuperado, no abraço dado a alguém que muitas vezes já se acostumou a passar desapercebido, Padre. E isso é muito forte, porque é fácil a gente falar de amor, difícil é transformar amor em presença. E eu vejo isso aqui na comunidade Shalom. São 30 anos de missão aqui no Rio de Janeiro. 30 anos de gente que dedicou colocar a própria vida a serviço de Deus e do outro. E escutamos aqui testemunhos disso. De jovens evangelizados, famílias acolhidas, pessoas cuidadas e comunidades fortalecidas. Por isso, quero falar com muito carinho do Padre Rômulo, da Gisele, do Emanuel, do Júlio, e através deles, de cada missionário que vive essa entrega todos os dias. Muitas vezes, longe dos holofotes, a maioria das vezes, né, Padre? Muitas vezes no silêncio, mas sempre com disposição enorme de servir. E eu conheço esse trabalho de perto. Caminhamos juntos antes mesmo de chegar aqui à Câmara, como disse anteriormente, poder hoje, como vereador, trazer essa história para dentro dessa casa e entregar essa medalha de São Francisco de Assis à comunidade Shalom, é uma forma de dizer: a cidade do Rio de Janeiro vê vocês, vê o Aleluia Solidário, vê os missionários, vê cada pessoa que escolheu dedicar tempo, talento e vida para cuidar de alguém. Essa medalha não reconhece apenas uma instituição, ela reconhece uma forma de viver, uma fé que sai de si, que encontra quem precisa, que cria comunidade, que devolve dignidade e que transforma. Que esses 30 anos sejam motivo de gratidão, mas também de renovação da missão. Querido Padre Júlio, Padre Rômulo, o Júlio, a Gisele, a Emanuel, a Shirley, a Rafaela, o Francisco e a e a Cristiane, perdão. Contem comigo. E vocês podem contar com o nosso mandato. Que Deus continue fazendo de vocês instrumento de paz nessa cidade, querido Padre Rômulo. E a toda a comunidade Shalom, parabéns e muito obrigado por vocês estarem aqui, transformando vidas na cidade do Rio de Janeiro. Que Deus abençoe sempre vocês. Vou fazer. Chegamos agora no momento especial, que é a entrega da nossa medalha São Francisco de Assis. E a gente vai fazer de uma forma diferente. Para quem ainda não teve a oportunidade de participar, quando nós entregamos uma medalha, quando nós entregamos uma comenda para uma instituição, nós não colocamos a medalha na pessoa e simplesmente entregamos. Então, querido Padre Rômulo, nós iremos lhe entregar essa medalha representando toda a instituição, comunidade Shalom. E essa medalha São Francisco de Assis, quando nós pensamos, Padre Rômulo, em poder homenagear a comunidade Shalom, nós queríamos entregar a maior comenda desta casa, que é a medalha Pedernesta. Mas vocês já têm essa medalha. Que em 2017 ou 2018, e aí me perdoem, eu não tenho o ano certo, vocês receberam do então vereador desta casa, meu amigo e governador da cidade do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Ele entregou essa medalha à comunidade católica Shalom. E
eu falei, então vamos pensar numa segunda opção, na próxima comenda. E essa medalha São Francisco de Assis vem a calhar, porque o trabalho, ela é dedicada e voltada a todas as pessoas e instituições que cuidam daqueles em situação de vulnerabilidade social. E o trabalho que vocês organizam através das casas que vocês cuidam, e principalmente do grande evento que é o Aleluia Solidário, a qual eu tive a oportunidade de participar, de estar junto, de poder caminhar junto com vocês e ver um trabalho que cuida de 700 a 2.000 pessoas com o mesmo carinho, com a mesma dedicação, com o mesmo amor. Então, querido Padre Rômulo, comunidade Shalom, neste momento que vocês possam receber essa medalha de São Francisco de Assis. Opa, perdão. Desculpa, vamos na foto. Com a palavra, nosso representante da comunidade católica Shalom, Missão, Rio de Janeiro, meu querido amigo, Padre Rômulo dos Anjos. Por favor, Padre. Caríssimos, no fim de uma noite como esta, a primeira palavra que nasce no coração é gratidão. Gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem realizado entre nós. Gratidão por cada pessoa que ao longo dos anos ofereceu sua vida, seu tempo, seus dons e sua disponibilidade para que a missão da comunidade Shalom pudesse florescer nessa cidade. Hoje recebemos a medalha São Francisco de Assis e nós a recebemos com muita alegria, mas sobretudo com a consciência de que estamos diante de uma graça muito particular. Estamos vivendo o jubileu dos 800 anos do trânsito de São Francisco de Assis e receber justamente neste tempo uma medalha que traz o seu nome tem para nós um significado muito profundo. São Francisco de Assis, caríssimo Diego Faro, é um dos baluartes da comunidade Shalom. Sua vida nos recorda a simplicidade do Evangelho, o amor aos pobres, a fraternidade e, de maneira muito especial, o chamado a sermos instrumentos da paz. Por isso, esta homenagem nos faz olhar para trás com gratidão e reconhecer quantas graças Deus já nos concedeu. Desde os primeiros passos da comunidade Shalom no Rio de Janeiro, Deus nos conduziu ao encontro dos mais pobres, dos mais vulneráveis, daqueles que muitas vezes vivem nas margens da cidade. E essa presença foi crescendo, foi ganhando rostos, foi ganhando nomes, foi ganhando histórias. O Shalom amigo dos pobres, o Aleluia solidário, as ações junto às pessoas em situação de rua, os atendimentos, as visitas, os alimentos arrecadados e distribuídos. São toneladas de alimentos que chegam a quem precisa. São milhares de pessoas alcançadas ao longo dos anos. Mais de 10.000 pessoas em situação de vulnerabilidade foram impactadas pelo Aleluia solidário. E o Senhor tem tanto carinho. E nós sabíamos, e nesta noite ficou ainda mais evidente. Mas quando olhamos para esses números, sabemos que
Cada número tem um rosto. E cada rosto tem uma história. Cada pessoa encontrada é uma oportunidade de devolver esperança. Porque não se trata somente de entregar um alimento. Trata-se de olhar para alguém e dizer: você não está sozinho. Não se trata apenas de oferecer um atendimento, trata-se de devolver dignidade. Não se trata apenas de realizar um evento, trata-se de criar um espaço onde uma pessoa possa reencontrar a esperança, como nós vimos o nosso querido jovem Lucas partilhar. E é bonito perceber como Deus vai realizando tudo isso através de pessoas muito concretas. São pequenas fontes, uma pessoa acolhe, outra serve, outra doa, outra escuta, outra cozinha, outra visita, outra anuncia, outra abre uma porta. Cada um oferece aquilo que recebeu. Cada uma coloca a sua pequena parte à disposição de Deus. E essas pequenas fontes vão se encontrando, vão desaguando uma nas outras, e quando se encontram, formam um rio de vida, um rio de esperança, um rio de paz. Esse rio é também a história da comunidade Shalom no Rio de Janeiro. Uma história feita de muitas pequenas entregas, de muitos sims, de muitas vidas que aparentemente podem parecer pequenas diante da grandeza da cidade, mas que reunidas pela graça de Deus formam uma corrente de vida. E esse rio não corre para si mesmo, ele caminha, ele segue, ele deságua. E o nosso rio deságua no mar da imensidão de Deus. É Deus quem recebe tudo aquilo que somos. É Deus quem amplia tudo aquilo que entregamos. É Deus quem transforma pequenas sementes em frutos que nós nem sempre conseguimos enxergar. E por falar em mar, como não lembrar do Guido e do quiosque do Guido? Ali existe uma história muito particular, um lugar marcado pela dor, mas que Deus foi transformando em lugar de encontro, de amizade, de evangelização e de esperança. Hoje para nós aquele quiosque é também uma grande rede lançada ao mar, uma rede que reúne pessoas, que alcança histórias, que encontra jovens, que acolhe famílias, que cria vínculos, que anuncia o Evangelho. Nós lançamos a rede, não sabemos quantos serão alcançados, não sabemos qual história será transformada, mas sabemos que é preciso lançá-la. Porque quem recebe uma missão não pode guardar a rede, é preciso lançá-la novamente. E hoje tivemos a alegria de ouvir o testemunho do Lucas, um jovem que chegou trazendo suas perguntas, que se dizia agnóstico, que recebeu um livro de Santo Agostinho, nosso querido Agostinho, e a partir de um encontro começou a descobrir uma nova possibilidade para a sua vida. Hoje ele está aqui como alguém renovado na esperança. E esse testemunho nos recorda o coração da nossa missão. A comunidade Shalom existe para encontrar pessoas, para ajudar alguém a descobrir que sua vida tem sentido, para dizer a um jovem que sua história pode recomeçar, para recordar a uma família que ela não está sozinha, para olhar para aquele que está na rua e reconhecer nele não um problema para a sociedade, mas um irmão, para construir a paz
E a paz começa dentro do coração. Uma pessoa encontra a paz e leva essa paz para outra. Uma família reencontra a esperança e essa esperança alcança outra família. Um jovem descobre o sentido da própria vida e sua vida se torna testemunho para outros. Assim se constrói uma cidade da paz. Coração por coração, encontro por encontro, vida por vida. Por isso, essa medalha que recebemos hoje não é um ponto de chegada. É uma graça que nos confirma no caminho. É um convite a continuar servindo, continuar acolhendo, continuar anunciando, continuar olhando para os pobres, continuar acreditando nos jovens, continuar lançando as redes, continuar construindo a paz. Nesse ano em que recordamos os 800 anos do trânsito de São Francisco, queremos pedir a graça de permanecer pequenos como uma fonte, disponíveis para correr, disponíveis para encontrar outras fontes, disponíveis para formar um rio e disponíveis para, no fim, desaparecer no mar, porque a fonte não existe para si mesma. Ela existe para entregar a água que recebeu. Que São Francisco de Assis, nosso baluarte, nos ensine a viver assim. Que nos ensine a amar os pobres, a cuidar dos irmãos, a reconciliar, a servir e a sermos instrumentos de paz. E que o Rio de Janeiro possa encontrar, através de cada um de nós, um pouco dessa paz. Quero agradecer, em nome da comunidade católica Shalom, ao vereador Diego Faro, por esta homenagem e por reconhecer não apenas uma instituição, mas uma história feita de muitas vidas. Agradeço a todos os missionários, membros da comunidade de vida e da comunidade de aliança, jovens, famílias, voluntários, benfeitores, parceiros e amigos, que muitas vezes, de maneira silenciosa, fazem esta missão acontecer. Recebemos a medalha São Francisco de Assis com o coração cheio de gratidão, querido Diego. Mas a recebemos também com o desejo de continuar caminhando, porque ainda há muito a fazer. Ainda há muitos pobres esperando um encontro. Ainda há muitos jovens esperando uma palavra. Ainda há muitas famílias esperando, precisando de esperança. Há muitos corações que precisam descobrir que Deus não desistiu deles. Por isso, finalizando no fim desta noite, não queremos simplesmente celebrar aquilo que fizemos. Queremos renovar aquilo que somos chamados a fazer. Querida comunidade católica Shalom, recomecemos, meus irmãos, porque até agora pouco ou nada fizemos. Recomecemos pelos pobres, recomecemos pelos jovens, recomecemos pelas famílias, recomecemos por aqueles que perderam a esperança, recomecemos, sobretudo, pelo nosso próprio coração. E continuemos lançando as redes, continuemos sendo pequenas fontes, continuemos formando este rio de vida e de paz, até que tudo aquilo que somos e tudo aquilo que fazemos
possa desaguar finalmente no mar da imensidão de Deus e do seu coração misericordioso. Recomecemos, meus irmãos, porque até agora pouco ou nada fizemos. Muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Novo dia surgiu e o povo que andava nas trevas viu uma intensa luz, teu clarão, tua glória a resplandecer. Novo povo a trilhar o caminho aberto por tuas mãos, obra nova, enfim, já podemos ver nova criação. Somos nós este povo alcançado por tua luz, fruto da tua obra na cruz. O Senhor nosso Deus, que merece o louvor, todo nosso amor, é o Rei que venceu. Ao Cordeiro a vitória, poder, honra e glória ao Senhor nosso Deus, que merece o louvor, todo nosso amor, é o Rei que venceu. Ao Cordeiro a vitória, poder, honra e glória. Ressuscitou. Um só povo, um só corpo, um só canto pra teu louvor. Tua igreja, tua esposa celebra o teu amor. Soberano, majestoso, glorioso, vencedor. Povo em festa, no banquete que não findará, que não findará. O Senhor nosso Deus, que merece o louvor, todo nosso amor, é o Rei que venceu. Ao Cordeiro a vitória, poder, honra e glória ao Senhor nosso Deus, que merece o louvor, todo nosso amor, é o Rei que venceu. Ao Cordeiro a vitória, poder, honra e glória. Ressuscitou. Sim, verdadeiramente ressuscitou. Aleluia! Minha gente, estamos encerrando aqui a nossa cerimônia e eu queria agradecer muito a cada um de vocês. Primeiro, eu queria agradecer a Suzy e ao Alex por estar conosco nessa noite, podendo cantar aí, nos abrilhantar nessa noite de hoje. Muito obrigado, tá? Que Deus abençoe a missão de vocês. Querido Padre Rômulo, mais uma vez, obrigado. Obrigado pelas suas orações, obrigado por me acompanhar, por estar comigo. Diante da minha pequenez e dos meus erros, o Senhor sempre me acolhe e o Senhor sempre me faz... O Senhor me mostra como que nós podemos caminhar. E eu sou muito grato ao Senhor por conta disso.
E nessa noite de hoje, para mim foi uma noite muito especial, poder escutar a todos que estão aqui na mesa, através dos seus testemunhos, pessoas que vieram saíram da sua cidade natal, simplesmente largaram tudo para estar aqui, poder fazer a vontade do Senhor. Mostra que nós estamos no caminho certo de podermos fazer aquilo que o Senhor nos manda. Às vezes, nos olhos vendados, mas na certeza de que Deus nos guia e nos mostra os caminhos. E a gente vê, através do testemunho da Gisele, através do lindo testemunho do Lucas, a gente vê que a comunidade Shalom, ela cresce nesse amor e nesse, como eu posso dizer, nesse cuidado de Deus com a comunidade. Através das pequenas coisas, ela faz com que a comunidade cresça cada vez mais. E dessa forma a gente vê aqui, essa casa cheia, mas cheia do amor de Deus. E eu não poderia, para mim é uma honra muito grande poder receber a comunidade Shalom aqui. Finalizando, meu padre, tinha um padre na minha paróquia que dizia que quando terminava a missa, começava a missão. Não estamos na missa, mas uma celebração cheia do amor de Deus e da presença dele. Então, peço para o senhor também faça essas honras e dar a nossa bênção final, por favor. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Teresa e São Francisco, nossos santos baluartes, do nosso patrono São José e da Rainha da Paz, desça e permaneça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Queria agradecer muito a presença de todos vocês, a toda a comunidade Shalom, aos amigos que vieram, agradecer ao meu gabinete, que sempre está comigo, a todos aqui que se dedicaram para esse momento, a equipe do cerimonial, aos assessores desta casa, a equipe técnica aqui da Câmara Municipal, mais uma vez, muito obrigado por cuidar de cada um de nós. Convido também a todos para os cumprimentos aqui no Salão Nobre, vereador Antônio Carlos Carvalho, onde será oferecido um coquetel de confraternização. Muito obrigado a todos. Está encerrada essa solenidade. Por favor, podemos encerrar com mais um pouco da canção? Fiquemos todos em paz. Deus abençoe, gente. Obrigado. Um só povo, um só corpo, um só canto pra teu louvor. Tua igreja, tua esposa celebra o teu amor. Soberano, majestoso, glorioso, vencedor. Todos juntos, povo em festa, no banquete que não findará. O Senhor nosso Deus, que merece o louvor, todo nosso amor, é o Rei que venceu. Ao Cordeiro a vitória, poder, honra e glória ao Senhor nosso Deus, que merece o louvor, todo nosso amor, é o Rei que venceu. Ao Cordeiro a vitória, poder, honra e glória. Ressuscitou